Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens baseadas no Evangelho de Jesus, que é narrado pelo evangelista João. Aqui no Evangelho original de Jesus, nós temos encontrado princípios de vida e também de discipulado para aplicar e mudar as nossas vidas, como também das pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia. Você já teve um encontro com Jesus? O Evangelho de Jesus, ele é cheio de pessoas que tiveram um encontro com ele. Nós temos Jesus, o nosso Salvador, ele é relacional, que se encontrou com algumas pessoas e que se tornaram frutos deste encontro. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro encontro de Jesus, o encontro com um líder religioso chamado Nicodemos. Esta é uma casa de encontros, Jesus está aqui e hoje é dia de encontros. Você crê nisso? Eu creio. Mas vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos. Quem foi esse homem? Nicodemos, ele era um fariseu, ele era principal entre os judeus, ou seja, ele era membro do Sinédrio. E a palavra grega para descrever a posição de Nicodemos significa governador. Termo muito usado como uma espécie de título para integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. E Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele era um estudante profissional, intérprete e doutor da lei. Ele ocupava uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, nós precisamos ter um pouco de uma noção básica do que era o Sinédrio. De forma bem resumida, o Sinédrio, ele era um tipo de corte suprema dos judeus que se reuniam em Jerusalém no tempo de Jesus. A jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto também religiosa. E a menção mais conhecida sobre Nicodemos é quando João ele descreve o encontro dele com Jesus lá no capítulo de número 3 do seu evangelho, lá a partir do verso de número 1. Depois Nicodemos, ele é citado novamente no capítulo 7 de João, aonde ele se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender a Jesus. Por último, Nicodemos, ele também é citado em um episódio de sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, na preparação do corpo. O encontro de Nicodemos com Jesus, ele foi algo muito especial. Nicodemos, ele era uma das pessoas que ficavam maravilhadas com as obras, com as palavras e ensinamentos que Jesus ensinava e também pelas coisas que Jesus fazia. Então ele decide ter um encontro com Jesus. A interpretação mais conhecida é que Nicodemos ele teve medo de ser visto pelas outras pessoas, por isso então ele decide ir de encontro com Jesus no secreto, ou seja, à noite. E eu gostaria de falar sobre encontros. E esse encontro de Jesus com Nicodemos gera um novo nascimento. Para você se encontrar com Jesus e nascer de novo, é preciso você superar as barreiras pessoais da sua vida. Lá no versículo de número 2, diz assim: este de noite foi até Jesus. Preste atenção, de noite, isso são horas de alguém procurar para ser discipulado. Nicodemos, ele era rico, ele era religioso, ele era importante, ele era influente, mas Nicodemos, ele tinha medos, e foi necessário ele superar o seu medo, superar o preconceito, como também superar a tradição e a sua religiosidade. Sabe, querido, para você ter um encontro com o Senhor e nascer de novo, você precisa identificar quais são as barreiras que estão impedindo você de ter um encontro com Jesus, de ter um novo nascimento. Será que as
suas barreiras são as mesmas barreiras de Nicodemos ou são outras? Você consegue identificá-las? Se são dúvidas, se são as opiniões de terceiros, se são alguns traumas, se são medos ou até mesmo os seus pecados. Foi necessário Nicodemos ele tomar uma decisão. E essa primeira decisão de Nicodemos foi superar as suas barreiras. Então ele decidiu, eu vou até Jesus. Ele pode ter ido à noite para não se expor, mas ele foi a Jesus. E Jesus, queridos, ele entende as pessoas. Jesus, ele entende você. Então, após você superar as suas barreiras, é necessário você também ser uma pessoa simples para poder ter um novo nascimento. Jesus ele diz para Nicodemos, lá no versículo de número 3, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se for o evangelho de Jesus, então é simples. Querido, por isso, seja normal, seja original, seja você mesmo com Jesus. Um cristão, ele não precisa ser uma pessoa esquisita, uma pessoa extravagante diante da sua cultura local. Teologias, elas são complexas e muitas vezes estão erradas. Algumas podem estar certas, sim, mas outras podem estar erradas. E isso é verdade porque são pensamentos humanos sobre Deus. Seja uma teologia católica ou protestante, reformada, tradicional, pentecostal, liberal ou até ortodoxa. Jesus, ele não pregava teologia, ele nos ensinou sobre o reino de Deus. A teologia é o estudo que o homem faz sobre o ser Deus. Mas Jesus, ele pregava sobre o reino de Deus que viria sobre nós. Quanto menos simples nós formos na nossa entrega das nossas respostas a Jesus, menos efetivos nós seremos a Ele. Jesus, ele é simples. Seja simples você também para ter um encontro com Jesus, para poder experimentar desse novo nascer de novo, para que você possa então ver o reino de Deus. É necessário entrarmos na dimensão do Espírito. Veja só o versículo de número 4 a 6, que diz assim: Nicodemos ele perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia, aleluia. O encontro com Jesus te levará, querido, a um novo nível. Os estudos de Nicodemos, a formação de Nicodemos, o seu status social não era ainda o necessário para que ele pudesse ver o reino de Deus. Era necessário ele ir para um próximo nível, e Jesus convida ele a ir nesse nível, a nascer das águas e do Espírito, pois quem é nascido da carne, vive pela carne, quem é nascido da carne, faz as vontades da carne, mas aquele que é nascido do Espírito, faz a vontade do Espírito, faz a vontade de Deus, ama a Deus, serve a Deus, e este terá a oportunidade de ver o reino de Deus. Aleluia. Querido, renuncie à religiosidade, como também renuncie à superficialidade. Jesus ele fala assim lá no versículo de número 10, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Que pena Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você é tão religioso,
Você é tão estudado, você é mestre, mas você ainda não sabe o básico do Senhor. Você ainda não compreendeu o que é essencial. E ao mesmo tempo, você também não consegue entender o mais profundo do reino de Deus. Você conhece pessoas que sabem tudo, mas também não sabem nada. Sabe, querido, Jesus, ele é real. Jesus é profundo. Seja você também profundo na palavra. Seja você também profundo no seu relacionamento com o Senhor. Entenda o propósito da vinda de Jesus, para que todo aquele que nele crê e tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Veja que, ao discipular de forma pessoal, Jesus ele declarou uma das partes mais citadas de toda a Bíblia. O famoso João 3,16 foi dito a uma pessoa só, a um homem que estava buscando a Deus. Fale sempre a verdade, de forma direta, amorosa e real. Creia no Evangelho que traz a salvação e não a condenação. Versículo de número 17, porque Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Seja você uma igreja sem condenação, mas seja uma evangelha do evangelho original de Jesus. Nós somos agentes de reconciliação, somos pregadores da esperança, não somos pregadores do medo, nós somos o povo da inclusão e não o povo da exclusão. Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja, pois são totalmente julgadas ali. Nós temos que mudar isso. A nossa cultura ama expor as pessoas, e a igreja acabou entrando nessa onda maligna do diabo. Mas a igreja precisa ser um lugar de abrigo, ser um lugar de acolhimento, de refúgio. A palavra do Senhor nos diz: quem nele crê não é condenado, mas os que não creram já está condenado, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Quem condena, querido, é a incredulidade, não é a fé. Quem condena não é a igreja, não são as pessoas, e muito menos Jesus. Jesus, ele é o reconciliador do mundo. E nós precisamos crer em Jesus como unigênito Filho de Deus, crer na esperança da vida eterna. Jesus ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. A mensagem de Jesus, antes de falar sobre o juízo, é falar sobre a esperança, sobre as boas novas do reino. E em dias de morte, reafirme sempre que quem tem Jesus tem tudo. Seja você como Jesus. Jesus sempre teve esperança. A esperança que você precisa está em Jesus Cristo. Os cristãos precisam crer, nós metodistas precisamos aplicar e viver o evangelho sem medo. O medo é o pecado mais socialmente aceito pela igreja. É o pecado que mais mantém pessoas presas. E a religião, ela trabalha sobre esse medo. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser honestas e reais. A igreja precisa ser um lugar de refúgio para as pessoas. Ela precisa ser um lugar de pertencer. Nicodemos, ele foi aceito e recebido. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Jesus, ele respondeu às suas perguntas. Jesus o serviu. E Nicodemos também serviu a Cristo em seu sepultamento.
As pessoas estão buscando lugares de confianças. E Jesus mostrou ser confiável a Nicodemos. Jesus, ele não julgou a Nicodemos. Jesus não o expôs, mas Jesus o acolheu. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus foram amadas, foram acolhidas e puderam tomar decisões e fazer escolhas reais em suas vidas. O Evangelho real, ele é lugar de encontro. Está escrito que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém e aleluia. Quero orar por sua vida. Se você ainda não teve o encontro com Jesus, se você ainda não teve a experiência do novo nascimento, de passar por um novo nível, eu quero convidar você a, neste momento, a fechar seus olhos e orar junto comigo para esse encontro, para que Jesus ele possa estar te visitando, para que Jesus ele possa estar te tocando, para que você possa entrar no novo nível na presença de Jesus. Amém? Senhor, eu te dou graças, ó Pai, por essa mensagem, porque esta pessoa que acabou de ouvir, Senhor, a sua palavra, está sendo tocada nesse momento por Ti. Senhor, esteja abençoando a vida dela. Essa pessoa que neste momento está tomando a decisão de superar os seus medos, de superar, ó Pai, a fala de outras pessoas, que está superando neste momento seus traumas, que está, Pai, superando o medo, Pai, dos seus pecados. Pai, que essa pessoa neste momento possa receber agora de Ti, Senhor, o seu toque de graça, o seu toque de amor, e que essa pessoa, Pai, possa experimentar do novo nascimento, do nascimento não físico, mas do nascimento espiritual, do nascimento das águas, Senhor. Ô Espírito Santo, toca a vida dessa pessoa e que a partir de agora, a partir dessa mensagem, essa pessoa possa viver o novo do Senhor. Eu oro por sua vida no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Se você crê, diga um amém e também graças a Deus. Aleluia. Você gostou da mensagem? Eu quero convidar você a, se você ainda não fez isso, a seguir a nossa página, curta, esteja ativando as notificações para que todas as semanas você possa receber mais da nossa série de mensagens Encontros com Jesus. Que você seja abençoado. Eu também quero convidar você, querido, querida, que nos acompanha pelo nosso canal ou pela nossa página no Facebook. Eu quero convidar você a visitar a nossa igreja, a nossa celebração online. Essa experiência online, ela não substitui a experiência presencial. Eu gostaria muito de conhecer você, então venha na nossa igreja. O endereço está aparecendo aqui na nossa tela, é a Rua Uruguai, 1190, Jardim Brasília, em Araçatuba. Amém? Eu espero você nas nossas celebrações. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus. Aleluia.